58, tem que correr urgente na picape, tirar ela de onde ela está, tá bom? Amém. Senão vai furar os 4 pneus, vai pegar fogo, enfim, está no lugar errado. Louvado seja novamente nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, meus amigos, tomamos mais uma vez a inteligente decisão de sairmos de nossa casa para virmos estar com a família espiritual, família de Nossa Senhora das Graças, a Igreja Católica, para fazer um grande investimento, investir em espiritualidade, através deste intensivo espiritual, esta corrente de 6 semanas, campanha das Taras de Caná, orando especialmente pela família, como é importante orar pelas famílias, como é importante orar por nossa família, porque quando a família vai bem, isso se reflete em nossas atitudes, em nossa postura, isso resgata a nossa paz, nossa tranquilidade, porque quando nós vemos pessoas que nos são caras, que nos são amadas, bem, nossa vida se reveste em um significado todo especial. O nosso coração fica alegre. Então é importante orar sim pelas famílias. Como ouvimos semana passada, a própria palavra de Deus diz tudo pode ser mudado pela força da oração. Quando eu creio, quando a minha fé é cultivada, a minha oração tem o poder de abrir o céu, de trazer bênçãos, de trazer graças, de fazer com que aconteça a vontade de Deus para a minha vida. E a vontade de Deus, Jesus deixou bem claro no Evangelho de hoje, é que nenhum de nós se perca nas incertezas da vida, se perca na infelicidade, se perca na angústia, se perca na falta de sentido para a nossa existência. Jesus veio ao mundo exatamente para nos tirar de toda a perdição, para nos colocar no mundo como pessoas encontradas, pessoas achadas, pessoas que acham a paz mesmo em meio ao caos da sociedade, pessoas que acham a felicidade mesmo com as provações, mesmo com as dificuldades. Semana passada, nesse intensivo de espiritualidade, nós vimos que o primeiro milagre de Jesus aconteceu num contexto familiar, numa festa. Para que a festa não acabasse, ele fez um milagre, transformar a água em vinho. Para dizer que nossa vida é uma festa. A vontade de Deus é que nossa vida seja uma festa. Festa no sentido de ser aquele elemento que tem alegria. Toda festa, ao menos deveria ser, um momento de alegria. E Deus quer que a nossa vida seja alegre. Claro que nem sempre é possível estar toda hora pulando, alegre. Nós temos os nossos momentos de dificuldade, de provações. Mas mesmo em meio à tristeza, que sejamos pessoas bem resolvidas, pessoas encontradas, pessoas que têm equilíbrio emocional, que não esmorecem diante das dificuldades. Não é nada fácil, porque nossos pensamentos às vezes nos traem, vão sabotar a nossa paz interior, nossa felicidade. Às vezes os nossos sentimentos não são aqueles sentimentos que nós gostaríamos de ter. Então é necessário sim, como que uma injeção, vez por outra, de espiritualidade, que possa essa injeção agir pelas nossas veias espirituais e atingir diretamente nossa alma, a fim de levar a nossa alma às substâncias necessárias para que ela esteja sadia, como que uma vacina contra os males do mundo, e ao mesmo tempo nos deixando pessoas acordadas, disponíveis ao amor, alegres para a vida, com uma vida recheada de sentido. Então, nós vimos isso semana passada. E toda a campanha das Taras de Caná, além da oração, ela vai desenvolvendo uma pedagogia de ensinamento para nos edificar como seres humanos, para nos confirmar no sentido da vida, para nos confirmar também como cristãos, pessoas que têm um Cristo grande na alma, no coração, e um Cristo que se reflete nas ações, um Cristo que se reflete na face, no olhar, o Cristo que se reflete na postura de vida. Então nós continuando esta caminhada, na pedagogia, nós vamos conhecendo Jesus. E lembrando, interessante que a missa é sempre um memorial, a memória de Jesus, na verdade. Memória é lembrar, é trazer de novo aquilo que Cristo é para a minha cabeça e o meu coração. E quando eu lembro disso, eu lembro também quem eu sou, como eu estou e como eu posso ser, como eu posso estar, como a minha família é, como ela está no momento e como ela pode ficar com a ação desse Espírito de Jesus, com a ação da graça de Deus. E na pedagogia, semana passada, nós recebemos a bênção da água.
Lembrando que nossa vida deve passar por períodos de purificação. Nossa casa deve ser aspergida, não só com a água física, mas aspergida com a água do amor. Deve ser aspergida com os melhores sentimentos para estar protegida contra toda investida do mal que tenta abalar essa estrutura tão fundamental de nossa vida. Hoje, na pedagogia de aprendizagem, de crescimento espiritual, nós vamos levar para casa este símbolo, tem até a cruzinha em cima. A cruz é símbolo do amor, ao mesmo tempo é símbolo da vitória. Para alcançar amor que leva à vitória, é necessário que haja dentro de nossa casa a partilha. O texto bíblico deixou bem claro, Jesus se apresentando como o pão vivo. Quem come deste pão vai ter a vida eterna. Eu sou o pão da vida, vai estar escrito nesse pãozinho que você vai levar para casa. É uma frase de Jesus. Lembrando, pão vivo, quando de repente uma criança, ao escutar essa frase, pão vivo, mas o pão não fala, como é que o pão tem vida? O pão não tem sentimentos, o pão, enfim, está ali mortinho, não é verdade? Não, pão vivo no sentido figurado, no sentido metafórico, porque naquela época o pão era o alimento principal. Até hoje você vai na terra de Jesus, em Israel, em qualquer restaurante, qualquer casa, a primeira coisa que eles colocam na mesa é uma vasilhazinha com pão. Porque o pão, imagina naquela época, era um dos poucos alimentos que existia, então o pão para eles era o sinal daquilo que era essencial. E o que é essencial então nesse pãozinho que nós levamos para casa hoje? Partilha. Partilhar. 3 coisas fundamentais: a presença, a palavra e o afeto. As relações começam a ir por água abaixo, a entrar em falência. As famílias começam a entrar em falência e se dissipam quando falta a partilha desses 3 elementos: a palavra, o toque, o afeto, a presença, melhor dizendo. Presença no sentido de mostrar ao outro preocupação com o outro. Dizer, eu estou contigo, você é importante para mim. Nos pequenos gestos, numa ligação, numa pergunta no final do dia: como foi o teu dia? Como está o teu coração? O que você está sentindo? Por que você está triste? O que está te faltando? Estamos juntos, vamos lá, você está doente? Vamos contigo, vou contigo no médico. Olha, eu vi tal coisa e eu achei que você ia gostar, eu trouxe isso para você. Presença é vestir a mesma camisa. E a pessoa perceber, mesmo que essa pessoa, que esse outro tenha 1000 coisas para fazer, mas eu sou importante para ele. Isso é presença. Em qualquer nível de relação, uma amizade, quando você não é presença, quando você não se preocupa com o outro, não demonstra ao outro que ele é importante para ti, com o tempo a amizade vai se diluindo, as pessoas vão se afastando. Imagine no convívio familiar, quando não há partilha da presença, quando as pessoas não se dão ao outro, realmente é muito difícil salvar, mas pela força da oração é possível sim, tudo pode ser mudado. Esse é o lema desta campanha: encher as tainas de água, isso é encher o coração com a força da fé e da oração. Eu ofereço ao outro a minha oração, e mesmo que o outro não seja presença na minha vida, eu vou tentar ser presença na vida dele, eu vou manifestar o meu amor, até quando for possível, porque penso que chega uma hora que realmente não dá mais, mas enquanto a energia, enquanto há amor no coração, enquanto há força, sim, lutar para que esta partilha, a partilha da presença, aconteça na vida do outro. É muito fácil dar ao outro um presente material, é muito fácil dar ao outro um curso de inglês, é muito fácil dar ao outro uma viagem, é muito fácil dar a um filho uma roupa de marca, dar à esposa uma joia. É muito fácil dar coisas materiais, relativamente, né? Dependendo da condição financeira, mas coisas materiais, com um jeitinho, é fácil de dar. Mas o grande desafio é dar-se ao outro, porque a gente pode dar tudo ao outro, mas se a gente não se dá, o outro não percebe que eu estou me doando a ele, o outro vai desanimar, e não há estrutura que aguente. Então o dia de hoje é um alerta, é uma chamada, e ao mesmo tempo uma súplica a Deus que nos permita ter novamente em casa, nas relações profissionais, nas relações de amizade, esta capacidade, primeiro, de sermos presença mesmo, partilhar a nossa presença, o nosso ser com o outro, demonstrando ao outro o quanto ele é importante para mim, mesmo que ele não seja, quem sabe, merecedor.
E ao mesmo tempo pedir, porque nós também precisamos, não é verdade? Pedir que Deus toque de alguma forma no coração do outro, que o desperte para que ele acorde e perceba o quanto a sua família é importante. Que talvez ele, por sua ausência, por seu desinteresse, esteja deixando a sua família por água abaixo, seu casamento por água abaixo, sua amizade por água abaixo. Então não custa tentar no sentido de orar: Deus, meu Senhor, manda o teu Espírito Santo, coloca o nome da pessoa aqui, coloca o teu nome também. E às vezes o movimento tem que ser dos dois lados, né? Então peça mesmo com toda a fé ao Senhor nesta campanha: Senhor, que aconteça neste pão, e se é possível, leve esse pãozinho abençoado e dá para aquela outra pessoa que não está se tocando disso, da importância de partilhar a presença. Se ela não quiser comer, arranca um pedacinho e fica pela boca abaixo, né? Ou deixa ele dormir e bota assim no cantinho na boca. Eu estou brincando, né? Quem sabe nem fala para a pessoa que o pão é abençoado, que a pessoa de repente está um pouco demoniada, aí não vai querer. Coloca a tira do pacotinho, coloca lá, pãozinho diferente, vai que come o pão, né? Então, no sentido de partilhar nesse pão o teu amor, a tua presença, o amor que tem essa força transformadora. A segunda partilha, a segunda palavrinha de hoje, de fato, é o que eu já acabei de pronunciar, é a palavra. O quanto a palavra é importante ser partilhada. No sentido, já falei aqui 1000 vezes, a palavra tem o poder de levantar. Mas muitos relacionamentos, muitas famílias, exatamente são destruídas porque a palavra, em algumas ocasiões, é partilhada de maneira errada. Então fica uma palavra maldita, que tem o poder de fato destruidor. Tem o poder de esfriar uma relação. Tem o poder de jogar água fria. Tem o poder de afastar os corações. A palavra, quando bem dita, quando abençoada, tem o poder de despertar no outro, talvez ressuscitar aquilo que o outro é, aquilo que o outro era quando você conheceu, talvez até mesmo aquilo que você deseja que o outro possa ser. Palavra no sentido de dizer: és importante. A palavra no sentido de elogiar. A palavra no sentido de manifestar o que você está sentindo. Eu te amo mesmo assim, mesmo você não sendo merecedor. Não precisa dizer isso, né? Mas mesmo você não, eu te amo. Vamos lá, vamos recomeçar. E quem sabe o outro precisa mesmo escutar. Ninguém tem bola de cristal. Às vezes a pessoa entra num ritmo tal, nos relacionamentos de amizade ou familiar, com a maior das boas vontades, e vai mergulhando, quem sabe, no ativismo, no mundo do trabalho, na preocupação de oferecer o melhor materialmente, e vai ficando cego para aquilo que é essencial. A partilha que é tão fundamental. Ele precisa, quem sabe, escutar uma palavra. E tem pessoas que com uma palavra, existe dentro de cada ser humano, eu fiz um estudo agora, num programa aí bem interessante, na Universidade de Harvard, né? É um programa de reflexão romeriana, né? Existe dentro de cada ser humano 2 botões, o on e o off. Tem pessoas que, por uma série de fatores ao longo da vida, algo apertou dentro delas o botão off. Então elas estão completamente desligadas para a vida, desligadas para a família, desligadas para os relacionamentos, desligadas para a vida conjugal. E a única forma, eu estou convencido, de tocar, de apertar o botão on, para ligar de novo a pessoa, para ficar ligada, eu penso que é através da palavra. Quantas pessoas aqui poderiam testemunhar que ao participar da missa aqui, uma palavra apertou esse botão on, deu um start, e a pessoa acordou, e ela se tocou que estava vivendo uma vida medíocre, se tocou que estava ensimesmada, se tocou que estava egoísta demais, entristecida demais, a vida estava passando, e de repente ela deu um upgrade, né? O botão foi essa, e ela acordou: opa, eu vou viver. Aí acorda para Deus também, acorda para o amor, acorda para a autoestima, não acontece isso? Então, através da palavra, o outro pode acordar sim. Não no sentido de ficar enchendo o saco, jogando na cara de maneira agressiva, e até pior, porque aí aperta mais ainda para baixo o botão off. Mas para apertar o botão on com delicadeza, com amor, dando anestesia antes, não desanime de falar. Chame o outro a responsa. Vem cá, vamos conversar. E fala o que você de fato está sentindo, numa boa, sem agressão. Mas fala o que o outro precisa ouvir. Tem aquele ditado: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura.
Ou de repente estoura tudo, né? Mas você nunca vai poder dizer, eu não tentei. O outro não tem bola de cristal. Fale. Use a palavra para apertar o on dentro do outro, para ligá-lo novamente na vida. Ligá-lo naquilo que é essencial. Por quê? Porque você tem sensibilidade e você o ama. E você não quer que ele perca a alegria de viver. Você não quer que a sua família perca a alegria de estarem juntos. A pior coisa que pode acontecer para uma família é perder a alegria de estar junto. Palavra. És importante para mim. Eu te amo. Uma palavra corretiva, no sentido de mostrar ao outro que ele pode ir muito além de onde ele está. E a terceira palavra, a terceira partilha que deve acontecer ao olhar para este pão, é a partilha dos afetos. O ser humano sem afeto, ele se torna um selvagem, ele se torna agressivo, ele precisa, o corpo humano necessita, faz parte da natureza humana, o toque, o abraço. Você que tem dificuldade de abraçar o seu filho e sua filha, tem que se superar. Peça a Deus a graça de Deus, que eu consiga me superar e chegar em casa, dar um abraço de verdade, dizer, olha filho, eu quero sentir o teu calor humano. Sinta aqui o meu calor de mãe, de pai. Diga, faça isso às pessoas que estão dentro da tua casa. Porque não hoje mesmo, um treinamento, uma tarefa de casa para amanhã, abraçar, tocar. Para muitos isso é fácil, é uma tarefa facílima. Mas eu sei que para muitos, e muitos estão carentes, necessitados desse toque, desse beijo, deste cheiro, que tem um poder transformador. Já citei aqui, um grande amigo, a vida inteira o sonho dele era receber um abraço do pai. Mas o pai, colonão, duro, de cultura alemã, nunca dava esse abraço que ele tanto queria.